Olá, bem-vindos. Esta é a nossa primeira videoaula, onde nós vamos tratar do tradicionalismo gaúcho. Esta é a primeira parte de duas videoaulas que vamos tratar do tema. Eu sou Henrique, esse é o meu colega Henrique, e ele vai me acompanhar nos próximos slides a respeito desse assunto. Então, para começarmos, né, a gente vai falar sobre o que a gente vai abordar nessa videoaula, que é, na verdade, as origens históricas e as principais características do tradicionalismo gaúcho, né? Então a gente traz também algumas questões relacionadas a como isso interage com a nossa sociedade gaúcha hoje, né, atual, e também sobre as políticas do MTG, né, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Então começamos já com uma questão, né, do o que é o tradicionalismo gaúcho, né? Então, por definição, o tradicionalismo gaúcho é uma corrente cultural regionalista, formada em torno da exaltação da figura e dos costumes do gaúcho. E também a gente levanta a questão, né, do que é o gaúcho, né? Então, se a gente parte da definição também, o gaúcho ele é um personagem típico da vida campeira e é em uma larga região que abrange o sudoeste do Rio Grande do Sul, boa parte do Uruguai e boa parte do norte da Argentina. Então a gente entende que o gaúcho tem esse traço típico da região campeira, como a gente vai ver no próximo slide. Então aqui a gente já traz uma representação de um gaúcho em trajes típicos, né, do século XIX. E a gente destaca também que o gaúcho ele não era um sujeito único, né? Não existia só um tipo de gaúcho. Haviam gaúchos brancos, gaúchos negros, índios, e que a condição do gaúcho estava muito mais vinculada ao campo, né? As atividades que ele desempenhava no campo e também com os traços culturais que ele compartilhava com os vizinhos uruguaios e argentinos, além também de outros que uh, faziam composição daquela região e daquela atividade, né? Então a vida do gaúcho estava ligada principalmente às instâncias de criação de gado, atuando como tropeiros, carneadores, coureiros e, e também como domadores de cavalos. Por vezes eles também poderiam ingressar ao exército, né, e cumprir com funções militares. Tens algum comentário a fazer, colega? É interessante também lembrar que o ser gaúcho nessa época não está vinculado com o que a gente entende por nascer no Rio Grande do Sul, né? Ele tem a ver com a vida exclusivamente do campo. Então, mesmo que tu venha de outra região na época do Império, trabalhar no campo, aqui mais na região sul, com esses afazeres aí, coureiros ou tropeiros, tu acaba levando a alcunha de gaúcho. Exatamente. Então a gente tem essa figura histórica, né, do gaúcho, esse gaúcho que ele está ligado ao campo e às atividades campeiras. Então eu trago aqui também o Partenon Literário, que é a Sociedade Partenon Literário, uma associação literária brasileira, que ela foi criada aqui em Porto Alegre, né, a capital do Rio Grande do Sul, e é considerada a principal agremiação cultural do estado no século XIX. Ela é fundada em 1868. E ela vai ser fundamental porque ela vai concretizar essa imagem mitificada do gaúcho e vai sintetizar esses valores e ideais como a independência, a bravura, a virilidade, a honestidade, a honradez e também o caráter de defensor natural da fronteira do sul do Império, né? Lembrando que nesse período o Brasil ainda era um império e não uma república como é hoje, né? Então, outro ponto importante, né, outro evento histórico importante é a Revolução Farroupilha, né, que a gente coloca aqui entre aspas, que ela também é conhecida como Guerra dos Farrapos ou Revolta Farroupilha, mas a gente entende ela muito mais como uma revolta e não como uma revolução, por isso ela está entre aspas, porque ela foi um movimento que surgiu e partiu das elites gaúchas, né? E não que agregou as massas populares. Então, alguns historiadores vão entender que é uma revolta, né? E não uma revolução, como a gente entende historicamente, conceituando, né? Mas ela é importante por quê? Porque vai ser a partir da revolta farroupilha que vai fundar a República Rio-Grandense, né? Vai ser um período onde a República vai existir, né? O Rio Grande do Sul vai se separar da, do Império Brasileiro e vai se denominar como uma república independente.
E isso é fundamental para a gente entender como que vai se estruturar essa noção de um gaúcho com um sentimento muito mais regionalista do que um gaúcho patriótico brasileiro, né, como a gente vai ver mais adiante. Então, o fim da revolta e seus efeitos, como a gente separa neste próximo slide, ele ocorre após o Tratado de Poncho Verde, né? E quando se regula essa taxação do charque, né, que foi a grande motivação da revolta dos farrapos, né, a gente vai ter sido derrotado militarmente pelas tropas imperiais, porém, politicamente, o Rio Grande do Sul vai sair vitorioso. Então a gente tem na nossa história uma ideia de que o Rio Grande do Sul saiu vitorioso dessa revolta, mas na verdade militarmente a gente perdeu. Mas quem saiu ganhando na verdade mesmo foram, como eu disse, a elite que se envolveu, né, nessa luta e nessa revolta contra o Império, né? E os efeitos, como eu já venho comentando, e meu colega também pode complementar assim que eu terminar o meu pensamento, é que essa visão de uma sociedade gaúcha acerca da história e das tradições, ela vai estar diretamente vinculada a esse movimento, tanto o literário, né, que vai exaltar esses ideais, esses valores que eles marcam como parte do ser gaúcho, né, e também a revolta, né, que como foi um período onde a gente foi uma república independente, digamos assim, então traz esse grande sentimento, né, de ser muito mais gaúcho do que ser brasileiro, né? Então vários símbolos vão estar vinculados ao período, né, de quando o Rio Grande do Sul era uma república. Tens algum comentário, Henrique? É interessante para vocês que vão ficar aqui agora um tempo conhecendo Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, poderem assistir como nós tratamos a bandeira, a nossa bandeira, como nós tratamos o hino do Rio Grande do Sul. Qualquer gaúcho sabe cantar o hino de cor flauteado, né? E a bandeira é muito representativa. Então, isso tudo é fruto do que se deu início lá na Revolta dos Farrapos, né? E como acho que tu vai falar mais pro fim do nossa apresentação, existem alguns tabus quando a gente fala desse tipo de assunto. E um deles, que é importante que vocês saibam que existe, e caso queiram pesquisar, é um pouco interessante, é o Massacre dos Poroncos, né, que se deu bem no fim dos 10 anos de guerra, antes do Tratado do Poncho Verde. Exatamente. Então a gente traz aqui no nosso próximo slide, né, esse ser gaúcho, então, né, que a gente coloca que ele possui diversos significados e ressignificados, né? Porque a gente viu ali num primeiro momento o gaúcho histórico vinculado à questão do campo, né, e que tem uma série de questões ali que poderiam ser diversos tipos de gaúchos, né? Não existia um tipo único e os ressignificados, né, que vão surgir a partir do Partenão literário, da Revolta Farroupilha, que vão trazer essa conotação mais folclórica, mais mitificada, exaltando a identidade, as tradições e os costumes gaúcho, né? Então, como meu colega bem colocou, né, é tabu tratar de certos temas ainda a respeito da nossa tradição, da nossa história, de alguns símbolos, como a gente vai ver também no hino, e na própria bandeira, porque elas estão vinculadas a essa trajetória histórica e cultural, porém a gente entende que, apesar de muito bonito, muito belo, e de nós sermos um povo bastante hospitaleiro, um povo bastante simpático, assim, a gente entende que a nossa história ela tem ali, né, algumas controvérsias, só que para uma pessoa que é de fora expor essas controvérsias, dependendo de quem você conversa, é claro, isso pode ofender, isso pode né, ofender o orgulho de ser gaúcho. Então, alguns temas a gente chega, né, a não comentar muito assim, mas a gente aqui pretende também trabalhar toda essa questão histórica e cultural do nosso povo, né? Então eu já trago nesse nosso próximo slide aqui o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, esse que é um órgão fundamental para que a gente entenda, né, as questões da tradição e da cultura gaúcha, porque ele é um órgão que ele foi criado justamente com esses objetivos, que é como eu trago aqui no próximo slide, cujos objetivos do MTG são de duas ordens: congregar os centros de tradições gaúchas, os CTGs, que a gente vai abordar mais adiante,
que na verdade são os locais, né, onde ocorrem os encontros culturais, as danças, os churrascos, né? E é ali onde as pessoas também se vestem com as roupas, com as pilchas, né? Que a gente vai ver também em outra videoaula, que é o local onde as pessoas se reúnem ali, né? Para exaltar a tradição. E o MTG é quem regula, né? Esses padrões e essas regras de acordo com aquilo que eles entendem vai de acordo com as tradições, né? Com os valores do que é ser gaúcho. Então é fundamental que a gente entenda essas políticas do MTG, porque elas vão diretamente ao encontro dessa valorização do ser gaúcho e da cristalização dessa cultura, né? Então, o segundo objetivo já propriamente diz, né, que é preservar o núcleo de formação gaúcha e a ideologia consubstanciada nos estudos da história, da tradição e do folclore, além do que consta nos documentos fundamentais, como as teses aprovadas em congressos e a Carta de Princípios que define os objetivos do tradicionalismo gaúcho desde o ano de 1961. Então esse órgão ele é fundamental para entender como que se regula, né, essas questões tradicionais. Tens algum comentário, colega? Não, não, é só interessante pensar como funciona realmente esses centros de tradições gaúchas, porque vocês vão conhecer aqui em Porto Alegre, né, e no resto do Rio Grande do Sul, se viajarem, que no mês de setembro, data da Revolução Farroupilha, nós temos ali o acampamento Farroupilha, que é um movimento cultural, onde todos os gaúchos se reúnem no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre, para fazer piquetes, galpões, onde muitos dormem, passam até um mês inteiro ali fazendo churrasco, comemorando e festejando o que é a nossa cultura hoje aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, já neste final da nossa videoaula, né, aqui a gente traz as nossas considerações finais e a gente tentou abordar, ainda que de uma maneira bem resumida, né, essas questões históricas do tradicionalismo gaúcho, né, de como ele foi construído historicamente, culturalmente e como ele se solidificou na sociedade rio-grandense até os dias atuais. Ou seja, toda essa noção que nós temos hoje de tradicionalismo, de cultura e a própria noção da nossa própria trajetória histórica, tudo isso está vinculado a uma série de questões que foram formuladas ao longo dos anos, né? Então, essa exaltação do ser gaúcho, essa exaltação da nossa cultura, a valorização dos nossos símbolos, como a gente vai ver na próxima videoaula, que vai tratar mais a respeito dos símbolos, né, onde a gente vai analisar ali a nossa bandeira, vamos analisar o nosso hino, nós vamos também poder analisar ali alguns símbolos que por lei, inclusive, eles são símbolos oficiais do Rio Grande do Sul, né? E também nas próximas videoaulas que a gente vai ver personalidades históricas, vamos ver também os times de futebol, né? Que é uma paixão do brasileiro, então cabe a nós também tratar dessa questão, porque com certeza o gaúcho também gosta de futebol e nós temos aqui times que a gente gostaria de apresentar a todos, né? E a todas que talvez por ter algum interesse nesse esporte, né? Que é, digamos que uma marca registrada do brasileiro, né? Então, alguns pontos importantes aqui a gente ressalta, né? Que foi a diferença, né? Da transformação do gaúcho histórico vinculado ao campo, vinculado às atividades campestres, aquela imagem que nós mostramos, né, de um gaúcho naqueles trajes típicos e trazendo também, né, a questão da revolta farroupilha, do Partenão literário e das políticas do MTG, né, que vão nas próximas videoaulas a gente vai fundamentar ainda mais essas questões, que é de trazer justamente essa formulação de um ideal gaúcho, das tradições gaúchas, da cultura gaúcha. Então, nessa próxima parte, né, onde a gente vai especificar mais das práticas e dos costumes gaúchos, a gente vai novamente relembrar isso que a gente comentou agora. Tu tens algumas considerações a fazer, colega? Não, só convidar o pessoal que está assistindo nosso vídeo aula para assistir as próximas, vai ser bem interessante.
Vocês vão aprender bastante sobre o que é ser gaúcho, né? Não na parte típica que nós tratamos aqui, antigamente, como era, mas sim no modelo atual, o ser gaúcho, o churrasco, o futebol, os trajes, o linguajar, né, e tudo mais que compõe a nossa cultura, que é muito rica e que tem suas falhas, que tem seus defeitos, mas ainda assim é uma das mais ricas que vocês vão encontrar aqui no Brasil. Exatamente. Então eu vou só passar aqui as nossas referências bibliográficas, né? As imagens em ordem de uso que a gente utilizou. E aqui a nossa bibliografia, né? Os textos e artigos que a gente utilizou para fundamentar a nossa pesquisa, né? Então nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês e esperamos vocês nas nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau. Esperamos vocês.